E aí tá. Bom, então aqui está a nossa live sobre circuito RC, resistor, capacitor, em série, em corrente alternada. Então, nessa aula, a intenção foi apresentar esse fenômeno que acontece aqui, que nós vamos chamar daqui a pouco de reatância capacitiva, tá, de uma maneira bem empírica. Eu não quero usar equações, só vou usar a lei de Ohm, basicamente, e brincar com dados experimentais. Então, uma maneira empírica, uma maneira que, a partir dos dados experimentais, quais são os dados? Aquela curva, aquela tabela, frequência e a tensão nos terminais de um resistor. Com esses dados, eu quero fazer tudo. Tá? Não quero mais invocar nada de teoria. No máximo, vou invocar aqui, acho que a lei de Ohm. V igual a RI. Pronto, só isso. E destrinchar esses dados até o ponto de chegar nesse fator X, que eu chamei, XC, mais especificamente, que tem uma equaçãozinha lá da teoria. Então, eu quero chegar nisso sem teoria. Não tem equação diferencial, não tem nada de teoria, nada. Então, eu quero uma coisa mais empírica. E para isso, então, nós começamos lá no item 1, aquela tabelinha eu coloquei 16 itens. No item 1 faço o gráfico, então, de corrente em função da frequência, e eu não dei explicitamente a corrente, mas vocês viram lá no osciloscópio que eu medi a diferença de potencial no resistor e dividi por R. Então, V sobre R dá o I. Como o circuito é em série, o I é único, portanto, o I do resistor é igual ao I em todo lugar do circuito. Então, aí começamos o gráfico de I por F, que já deu uma coisa esquisita, e aí começamos as análises. Item 2, 3, 4. Então, aquela sequência foi uma maneira de conduzir vocês, sugerindo aí uma linha de raciocínio, ou o que vocês deveriam olhar para ir se aproximando da resposta. Até, claro, o item 10, porque até o item 9 a explicação não está boa ainda. Mas no item 10 a gente comete um ato de desespero e propõe uma nova expressão, e aí tudo vai dar certo. Então, essa é a história aí por trás dessa aula. Bom, então vamos lá. Dúvidas? Professor, eu confesso que fiquei encaducado com esse conceito novo que você trouxe de impedância e resistência equivalente. Fiquei um pouco confuso. Então, vamos começar do primeiro gráfico, que é aquele gráfico corrente por frequência. Você deve ter observado que ele começa, vamos dizer, no zero, aí ele sobe e estabiliza. Então, a corrente, um gráfico de corrente por frequência. No eixo de frequência. Então, em frequências baixas, a corrente é muito baixa. Conforme você vai aumentando a frequência, a corrente vai aumentando. E chega uma hora que ela estabiliza num patamar. Que já é curioso. Por que a corrente está variando? Quem que controla a corrente? Quem que faz a corrente do circuito ser maior ou menor? A fonte é constante, então a fonte não tem culpa. Tá? A tensão e a resistência, né, professor? Então tem que ser alguma coisa, a resistência. Ou mais ainda, vamos generalizar, de algum efeito resistivo. Porque eu tenho um resistor e um capacitor. Tá? Então esses dois elementos, o RC, estão de alguma forma controlando a corrente, de forma que passa pouca corrente de frequência baixa. Então, esses dois elementos devem ter uma, entre aspas, resistência equivalente muito grande. Esse acoplamento do R com o C faz com que pouca corrente atravesse o circuito. Pouca corrente significa muita resistência. Então, esse conjuntinho RC tem uma resistência equivalente muito grande. Mas em médias frequências, não é tão grande assim, porque a corrente aumenta. E quando você aumenta mais ainda a frequência, a corrente atinge um valor de máximo e mantém. Então, esse elemento, essa componente resistiva, é constante. Então, ao olhar para o gráfico I por F, eu também posso olhar como se fosse um gráfico de R equivalente por F.
Tá? Não é? Mas repare, o que é esse R equivalente? É alguma coisa que mistura resistor com capacitor. Então aí tem alguns elementos que a gente tem que pensar um pouco mais. Quando eu falo em resistência, eu falo de uma propriedade que não varia com a frequência. E essa minha resistência equivalente varia com a frequência. Então eu não posso chamar de resistência que varia com a frequência, porque resistência não varia. Eu tenho que chamar de outra coisa. Eu vou chamar de reatância. Tá? Ou, até como acho que eu falo aqui, num termo mais geral ainda, vou chamar de impedância. O que é impedância? É a resistência equivalente de um circuito que varia com a frequência. Então, como resistência equivalente não varia com a frequência, então resistência, entre aspas, que varia com a frequência. Isso é a minha impedância. Tudo bem? Essa impedância vai me falar quão difícil é a passagem da corrente. Quanto que R e C dificultam a passagem da corrente. Eu vou chamar de impedância, que, entre aspas, é a resistência equivalente. Tudo bem até aí? Tudo bem, professor, mas por que o conceito de resistência equivalente estaria errado? Porque eu não posso chamar de resistência uma coisa que varia com a frequência. Porque resistência não varia com a frequência. Eu tenho que chamar de outro nome. Tá? Mesma coisa que eu falar, uma constante que varia. Peraí, não. Se é constante, ela não varia. Como assim, constante que varia? Isso não é constante que varia. Isso é uma variável. Então, assim como não tem uma constante que varia, também não tem uma resistência que varia. Então, eu vou chamar de outro nome. Pronto. Se o problema é esse, resolvo fácil. Impedância. Criei um novo nome. Professor, Oi. mas a resistência do resistor ela não é constante? Ela não vale 470 ohms? Ela é constante, perfeito. É constante, vamos dizer, se você, em relação à frequência. Se varia a frequência, não muda nada. Perfeito, verdade. Então só o capacitor que atrapalha, assim? É isso? Opa, essa informação é importante. Se essa impedância depende do resistor e do capacitor, e a impedância varia com a frequência, e a parte do resistor não varia, quem que sobra? Quem deve estar causando essa variação é o capacitor. Mas espera aí, a capacitância do capacitor também é constante. Então, Verdade, não é a capacitância que muda, ela é constante. Além de que, capacitância não é expressa em ohm. A resistência e a impedância são em ohm. Capacitância em farad. Então, eu não posso fazer R mais C igual a impedância. Não. Estou somando resistência em ohm com capacitância em farad. Não pode somar. Então, vamos lá. Isso, então, o que o Vinícius fala é que tem alguma coisa nesse capacitor que modula, vamos dizer assim, a passagem da corrente. É algum efeito, entre aspas, resistivo do capacitor que varia com a frequência. Ixi, mas peraí, como eu não posso falar em resistência variando, então eu vou chamar o seguinte, é alguma coisa que o capacitor reage de maneira diferente em frequências baixas e frequências altas. Então eu vou chamar isso de reatância. Pronto, cria um outro nome. O capacitor tem reatância. Não tem resistência, ele tem reatância. Quanto maior a reatância, mais difícil é passar a corrente. Quanto menor a reatância, mais fácil passar a corrente. E a mistura de reatância com resistência é a impedância. Opa, estamos começando a dar nome às coisas e montar o modelinho. O que é reatância? Bom, ainda não sei. Eu vou chamar isso aí de X. Pronto. E vou escrever que Z, impedância, é igual a R mais X.
Em termos de unidade, impedância, em ohm, perfeito. R, em ohm, perfeito. Esse X tem que ser em ohm. Tá? R, resistência do resistor, constante, não varia com a frequência. O Z varia, a impedância varia. Por quê? Porque a reatância varia. Eu tenho uma soma de dois termos. Se esse termo varia com a frequência, a soma varia com a frequência. Então, eu estou naquela equação, Z igual a R mais X. Eu conheço R? Sim. Eu conheço Z? Sim. Porque eu sei que V0, V da fonte, é igual a essa resistência equivalente, então é igual a impedância, vezes corrente. Eu sei a corrente, sei V0, eu tiro aqui o Z. Conheço Z, conheço R, eu posso escrever, eu posso tirar dessa relação quanto vale esse meu fator X, devido ao capacitor, que é o que eu estou chamando de reatância. E aí eu vou fazer isso já lá no item 8. Isso, eu vou escrever, vou isolar o X como Z menos R. Até chegar no item 8, tem um monte de análise de gráfico aí, tá? Tudo bem? O raciocínio? Eu estou buscando o que é o X. O que é essa propriedade do capacitor que modula ou dificulta a passagem da corrente, e essa modulação depende da frequência. Essa propriedade esquisita eu chamei de reatância. Se quiser ainda, reatância do capacitor, ou reatância capacitiva. Professor, e aí aquela fórmula que você deu da impedância ao quadrado seria o jeito certo de calcular isso? Sim, mas vamos lá. Antes de chegar lá, que esse é o item 10. Vamos antes um pouquinho. Então, repara que o primeiro raciocínio que eu acho que é mais lógico é falar que Z igual a R mais X. Eu não sei nada, então fala, bom, tem algo Z. O efeito é resultante dessa resistência, vamos dizer, com frequência. Tem um elemento resistivo e um elemento capacitivo. Como eles são independentes, o primeiro termo só depende do resistor, o segundo termo depende só do capacitor. R mais X. É uma aproximação boa. Se eu tenho dois elementos e eles causam um efeito, eu estou dizendo que esse efeito é o efeito do primeiro mais do segundo. É uma aproximação que eu acho bastante normal. Não é, acho que, nenhum choque. Então, a primeira parte da aula, eu quero que vocês discutam, vão ver qual que é o valor máximo do gráfico de corrente, o que isso tem a ver com V0, com R, com C, qual que são as assíntotas, para onde vai, se a frequência vai para zero, para infinito, e vai discutir, defina a impedância, defina esse fator X, então Z igual ainda a R menos X, isola o X, olha para o X e fala, puxa, qual que é a equação desse X em função da frequência? Vocês conseguem fazer até isso no item 8, no item 9. E vão concluir que, caramba, não é uma equação muito fácil. Eu até sugiro colocar isso aí num gráfico de log. Gráfico de log que eu estou pensando, função potência. Y igual a uma constante vezes a variância elevado a x, elevado a b. Y igual a x elevado a b. Será que isso aí vira uma reta? Será que eu consigo calcular os coeficientes? O que eu estou atrás? De uma expressão matemática para x, xc, e entender quais são as unidades de A e de B. Ou seja, estou buscando uma equação, estou querendo modelar. Eu tenho um problema, tenho observação, quero avançar o máximo que eu puder. Então, até aí, vocês vão fazer no item 9. Mas vocês vão concluir no item 9 que essa relação Z igual a R mais X vai te levar a um X que é meio
complicado, não explica muita coisa, não fica tão fácil entender. Mas tudo bem. Depois de tanto transpirar, fazer conta, você acorda ali e fala, opa, hoje eu estou inspirado. E sonhei com Pitágoras. Vou fazer o seguinte teste. E se em vez de somar R com X, eu somo como se fosse um triângulo retângulo? Um cateto R, um cateto X, e a hipotenusa é o efeito equivalente. Z2 igual a R2 mais X2. Então aqui eu estou colocando como um ato de desespero, como acordei inspirado, eu delirei, estou com febre, estou com qualquer coisa, e veio isso à cabeça. Vou seguir minha intuição. Então, nessa segunda parte, quando vocês seguem a intuição, ou chute, ou delírio, como queira falar, você consegue também isolar o X. O que é o X agora? Raiz quadrada de Z2 menos R2. Você conhece o Z, conhece o R, sabe subtrair, sabe levar ao quadrado, sabe a raiz quadrada, então você conhece o X. A partir dessa nova relação. Como que é esse novo X em relação a F? Vamos fazer um gráfico dele. Vai dar uma coisa muito legal. Falei, opa, deu bonitinho, deu simétrico, deu legal. Faz em log. Vai dar, opa, vai dar uma equação fantástica. Que você consegue calcular o A e o B de forma muito simples. E mais ainda, você consegue fazer análise das unidades de A e de B e ver o que está escondido dentro dessa constante A. Então, isso que eu faço, eu induzo vocês a fazerem no item 11, 12, no item 13, fazendo de log. O que é concluir o quê? Quanto vale o A? Quanto vale o B? Y igual a A, X elevado a B. Qual que é a unidade de A? Qual que é a unidade de B? Essa unidade te fala o quê? Tem a ver o quê com o problema? Tem a ver com V0? Tem a ver com R? Tem a ver com C? O que está acontecendo ali? E aí sim vocês vão brincando com gráficos, monolog, milimetrado, dilog, unidade, vão escrever uma equação para XC igual a isso. Pronto. Que é uma maneira empírica, uma maneira totalmente experimental. Eu não usei teoria aqui. Eu estou espremendo os dados para que eles me revelem qual que é a equação. E vou chegar na equação correta da reatância capacitiva, que já é o item 14, lá no finalzinho. Professor, Oi, Felipe? eu não entendi muito bem o que interpretar na 15, alguma explicação para esse problema. Eu não entendi qual seria esse problema. Tá, o problema é assim, que propriedade maluca do capacitor é essa? Depois de chegar no item 15, você está descrevendo uma propriedade chamada reatância capacitiva, dada por uma equação, 1 sobre 2πfc, ômega c, tá? Que tem como efeito vamos dizer assim, uma modulação, uma imposição, uma restrição à passagem de corrente devido ao capacitor. O resistor é resistor, deixa ele para lá, estou pensando no capacitor. O capacitor, ele age de maneira diferente em frequências baixas e em frequências altas. Em frequência baixa, tá, ele não deixa a corrente passar. Em frequência alta, a corrente passa feliz da vida, ele não está nem aí. Então, ele é um filtro seletivo. E para que serve isso? Aí é o que está no 16. Então, certo. Um exemplo que eu acho mais fácil é a música. Alguém aí toca guitarra? Ou toca algum instrumento em geral? Ninguém é fã de música aí? Quer dizer, tocaram? Bom, já escutaram rádio? Música, CD, DVD, pendrive, ou sei lá o que, Netflix, ou o Spotify? Já escutaram? Sim, professor. Isso já, ótimo. Então tá bom. Então sabem que existem sons graves e agudos.
grave, som grosso, e agudo é aquele som estridente. Da onde vem tudo isso? Vem de uma certa eletrônica por um fio que chega no alto-falante. Olha, mais simples que isso não consigo, tá? Então, de algum jeito tem lá o sistema que vem do Wi-Fi, que vem não sei de onde, vem do radinho do vovô, não interessa. Tem alguma coisa que gera o som, que através de um fio chega no alto-falante. Modelo mais simples que ele. O que sai desse radinho, desse gerador aqui? Sai a música, decodificada em sinais elétricos. Como se passasse nesse fio, sinal de frequência baixa, média e alta. No fundo, um monte de frequências. Eu estou só simplificando em 3 frequências. Frequências baixas, média. Então, vem aqui por esse fio um som agudo, um som médio e um som grave. Só que vamos supor que antes de chegar no alto-falante, para você escutar essa música com esses 3 níveis aí, com esses 3 tons, vamos dizer assim, você põe um capacitor. O que vai fazer o capacitor? Quando chegar um som grave, um som de baixa frequência, por esse mesmo fio aqui, tá? Ele fala, olha, não vai passar. Eu vou amortecer a tua amplitude. Vou diminuir o seu volume. Então, o que você escuta no teu alto-falante é um som grave de baixíssima intensidade. E o som médio, frequência média? O capacitor fala, ó, vai passar, mas só uma partezinha, só metade. Tá bom, então você escuta um tom médio com uma intensidade amortecida. E o som de alta frequência? O capacitor fala, pode passar à vontade. Então, o que você escuta aqui, de fato? Um sinal, vamos dizer, com uma tendência maior de ser um sinal agudo, de alta frequência. Então, na entrada eu tinha 3 sinais, de baixa, média e alta frequência. Aqui na saída, eu tenho basicamente o sinal de alta frequência, um pouco de média e nada de baixa frequência. Quem que filtrou isso? O capacitor. Porque ele reage de maneira diferente à frequência. Lembra que o que está passando pelo fio é um impulso elétrico alternado. Não é periódico, bonitinho. Tem uma modulação lá. Interessa, mas é um som com várias frequências. Você pode quebrar isso em várias frequências. Já viu a transformada de Fourier? Essas coisas? Expansão em série. Bom, você consegue quebrar uma música em uma série de termos de frequência diferentes. Os termos de alta frequência passam, os de baixa não passam. Por isso que, quando você tem aquelas caixas de som, você tem lá em cima, geralmente, um tweeter, que é um alto-falante pequenininho, espremidinho, não sei o quê, que emite som agudo. Por questões mecânicas também. Mas você coloca um capacitor para que só chegue a ele sinal agudo. E deixa aquele woofer grandão, que chacoalha, com um som grave. Você tem um alto-falante grande que gosta de som grave, emitindo som grave, e um alto-falante pequenininho que gosta de som agudo, emitindo som agudo. Então você consegue maximizar. Se quiser generalizar, você pode ter um equalizador e falar qual frequência você quer que passe, o que não passa, ou quanto passa. Esse seria um caso um pouco mais avançado que algo. Ou uma mesa de som. Então, um exemplo para esse é, por exemplo, você modular um sinal de multifrequências. Nesse caso, a gente chama o capacitor de um filtro passa alta. Frequência alta, passa. Frequência baixa, não passa. Ele filtra, ele bloqueia. Como que ele bloqueia? Impondo uma resistência ou reagindo muito fortemente à passagem da corrente. Então, ele amortece muito a corrente de baixa frequência e deixa passar a de alta frequência. Tá, então, isso é o primeiro princípio. Daí vai um monte de aplicação. Falei só do som. Tudo bem? Então, repara que esse filtro do som, vocês têm essa informação lá no primeiro gráfico, corrente por frequência.
Se a gente tivesse só um resistor, o gráfico corrente por frequência seria uma reta horizontal. O resistor faz só isso. Botou tensão V, ele tem resistência R, a corrente é V sobre R. Acabou. Constante, para qualquer frequência. Mas não é isso que vocês viram no primeiro gráfico lá no item 1. Você viu que a corrente começa baixa e depois ela sobe e estabiliza. Então, nesse gráfico já tem a resposta do problema. Alguém, que é o capacitor, não deixa que a corrente em baixa frequência passar, mas não está nem aí com a de alta frequência. Aquela assíntota, aquele valor limite, lá em cima no gráfico corrente por frequência. Quanto vale aquela corrente máxima? Tá, se fizer a conta, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, deveria ter, tenho. Vai valer em torno de 12,7 miliamperes. 12,7 miliampere, o que dá se você dividir os 6 volts por 470 ohms? Vai dar os 12,7 miliamperes. Ou seja, em frequência alta, é como se o capacitor não existisse no circuito. Só o resistor que está lá. Por isso que a corrente é constante. E o capacitor sumiu. Não tem efeito. Ele ficou, vamos dizer assim, eletricamente invisível. Com ele ou sem ele, o circuito é exatamente o mesmo. Em frequências altas. Está acima de, sei lá quanto. Vamos lá. Lá nos altos, nos kilohertz. 4, 5 kilohertz. Mas em frequência baixa, não. Em frequência baixa, o capacitor derruba a corrente. Não passa a corrente, não deixa fluir. Quando a corrente está começando, quando começa a fluir, o que ele faz? Ele guarda para ele, tira a corrente, tira a carga do circuito, vamos dizer assim. Não deixa a corrente fluir. E vai guardando. Ele anula a corrente, ele bloqueia essa passagem, vamos dizer assim. Então, o capacitor tem esse efeito, vamos dizer assim, que depende da frequência, que já foi visto lá no primeiro gráfico. Então, a gente consegue chegar lá no item 15 explicando tudo isso. Mas a gente tem que chegar lá, né? Para chegar no 15, tem que começar pelo 1. Por isso que eu peço no 1, faz o gráfico, e 2, qual que é o valor assintótico? O que sugere esse valor? Como calcular a partir de RC e V0? O que acontece a partir de, por exemplo, 2 kHz, onde a tensão no resistor é praticamente igual à da fonte? O que isso é para o capacitor? Ou seja, eu estou desenvolvendo um raciocínio para vocês encararem um problema. Estou sendo muito bonzinho aqui, hein? Pô, tô fazendo tudo para vocês. Siga o manual. Ou seja, isso não é vida real. Vida real é, tem um problema, quero a solução. Como? Se vira, pô. Você que é um engenheiro, você que é um profissional, você que vai resolver isso para mim. Eu quero a solução. Te pago para isso. Você estudou tantos anos aí na Unesp para quê? Encara, resolve. Você vai precisar de uma linha de raciocínio, vai precisar caracterizar o problema, propor soluções, ir atrás e validar a solução depois. E qualquer área da engenharia, tá? Que eu estou com um caso bem simplesinho, tá? Mas, bom, o cara da vida, problema sempre tem e solução você tem que encontrar. Senão não tem graça. Certo? Já falei demais, agora eu quero escutar vocês. Vocês estão muito quietos aí. Até parece que isso é difícil, né? Professor, eu tô com dúvida do que interpretar do gráfico de log do x pela frequência dos coeficientes. Eu cheguei na equação. Lembra qual que é a equação? X igual a... deu um XC, aqui deu 0,159
vezes x a menos 1, né? Vai virar uma fração. Tá, vezes f a menos 1, concorda? O x é f, frequência. Isso. Bom, então vamos lá. Você me fala que o x é igual a... Eu não sei se o número está certo, tá? Agora não sei de cabeça, mas vamos supor que sim. 0,159 f a menos 1. 1 sobre f. Já descobrimos que a reatância capacitiva é proporcional a 1 sobre f. Mas esse número aí, 0,159, o que ele tem de informação escondida? Qual que é a unidade dele? Vamos lá, perguntar mais simples. Qual que é a unidade de x? Ohm. Ohm, perfeito. Ohm é igual a, vou chamar isso aí de A, unidade de A, vezes 1 sobre segundo, concorda? Sim. Tá? Então aí eu tenho ohm vezes segundo, a unidade de A é ohm vezes segundo. Ohm vezes 1 sobre segundo? Ou Não, ohm vezes segundo. Tá. Que é 1 sobre segundo que eu multipliquei por ohm ali. Tá? Ohm vezes segundo é igual à unidade de A. O que é ohm vezes segundo? Eu não tenho a menor ideia. Mas será que a gente consegue brincar com isso e trocar o ohm por exemplo, volt por ampere? Vai dar volt sobre... Agora é coragem, tá? Não é difícil, agora tem que ter coragem. Ohm é resistência. Isso aí não é voltagem, é tensão por corrente? V igual a RI. Sim. Então, o ohm é volt por ampere. Então, essa minha unidade que eu quero, a unidade daquele 0,159, é volt por ampere vezes 1 por segundo. segundo. Tá, e o que é, por exemplo... Vai dar volt sobre... Não. Volt sobre? Coulomb? Volt sobre Coulomb, perfeito. Por quê? Porque ampere por segundo... O que é corrente? Corrente, o que é ampere? É carga Coulomb por segundo. Certo. Tá? Então, vamos lá. Que é igual a 1 sobre... Então, vamos lá. Isso aqui vai dar volt por ampere vezes segundo. Opa! Vai ser igual a 1 sobre Farad? Falei besteira. Cuidado. Volta à equação inicial. XC igual a uma constante, frequência menos 1. XC é ohm, perfeito. Constante, eu estou descobrindo, é uma unidade A. Frequência é 1 sobre segundo, hertz. Mas eu tenho frequência menos 1. Então, isso dá segundos. Então, a unidade de A é ohm sobre segundo, não vezes segundo, como eu falei errado, tá? Ohm sobre segundo. Você tinha falado certo, eu falei errado. Tá. Ohm sobre segundo. Então, vamos lá. Aí você falou que o ohm é volts por ampere. Posso chamar essa constante de K? O 0,159? Pode. Qual que é a unidade de K? Ohm por segundo. Boa. Mas ohm é volts por ampere, você falou. Então vai dar volts por ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é Coulomb. Peraí. Eu estou fazendo aqui, imaginando tudo. Tá certo. Ampere vezes segundo é Coulomb. Então, peraí. Vamos ver se fica mais fácil assim. Calma aí. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Estou imaginando, fazendo, inventando. Então, vamos lá. Você, perdi o nome aqui, quem que é? Felipe? Isso. Felipe fez uma conta e no gráfico de log, era um gráfico de x por f, ele deve ter observado uma coisa assim e concluiu que x é igual a 0,159 f a menos 1. Tá, legal.
Isso tem unidade ohm. Isso tem unidade, não sei, vou chamar de unidade A. Vamos ver o que é isso aí. Isso tem unidade, o F tem unidade 1 sobre segundo, A menos 1. Então, daqui eu posso escrever que ohm é igual a unidade de A vezes segundo. 1 sobre segundo a menos 1, inverte. Portanto, a unidade desse A, vamos dizer, isso aqui ó, é 0,159 ômega por segundo. Ohm por segundo. Tá, o que é ohm por segundo? Então, vamos agora decifrar. Eu sei, ó, se V igual a R, I, então eu sei que volt é igual a ohm vezes ampere, então daqui eu tiro que o ohm é V sobre A. Então, ó, V sobre A por segundo. Mas espera aí, corrente, por definição, é carga por unidade de tempo. Então, ampere é igual a coulomb por segundo. Então, ampere vezes segundo é coulomb. Então, isso aqui é volt por coulomb. Opa, volt por coulomb, o que é? Farad. Então, essa constante que você achou é 0,159 Farad. Pô, Farad, lembra o que é isso aí? Coulomb por volt é Farad. Tá. Vai dar 1 sobre Farad. Por definição, capacitância é igual tantas cargas, vamos dizer, carga por V. Então, o Faraday é Coulomb por volt. Aqui está ao contrário, então aqui é menos 1. Correto. Então, isso aqui, ó, deve ter alguma coisa a ver com... Quem que tem Faraday nesse problema? O capacitor. Tá, o resistor tem ohm. Então, certo. Vamos tentar decifrar isso aqui, ó. Você me fala que o A é igual a 0,159 Faraday a menos 1. Ou eu vou escrever o seguinte, quanto que é 1 sobre 0,159, se eu inverter isso aí, vai dar 1 sobre 6, caramba, 6,29 É quase os 2π, né? Faraday. Peraí. É esse número mesmo? No que eu cheguei, sim. Eu tenho que ver as unidades. Por quê? Porque você tinha... Opa. Ohm por kilohertz. Aqui é ohm. Na vertical é ohm. E aqui é kilohertz. Isso. Tá. Então, peraí. Então, ó. Esse 6,29 Farad não é igual a capacitância. Mas eu posso escrever isso aqui como... esse número tem que ser isso mesmo, 0, não falta um 10 a menos algum fator de potência aqui, não? Pior que não. O que eu quero escrever? Eu quero escrever que o A é igual a uma constante vezes C. Tá? Essa constante eu quero que seja 2π e esse aqui seja o C. Para escrever, finalmente, xc ou x igual a 1 sobre, 2πc, 1 sobre f. Ou escrever como eu quero, 1 sobre ômega c. O ômega é 2πf. Ou seja, da análise desse gráfico em log, você chegou nessa equação. Isso. Da análise desse coeficiente 0,159, você conclui que tem a ver com Farad. Mas não é só a capacitância. Capacitância, quanto que é aqui? 1 microfarad? A capacitância? É 1 microfarad, A capacitância C do nosso problema é 1 microfarad. 10 a menos 6. 2π vezes 10 a menos 6 tinha que ser o teu 0, o que não é.
2 vezes π. Pode fazer a conta aqui. 2 vezes π vezes 6 menos. Igual. F fix. Eu cheguei aqui em outro número, tá? Ué, só se eu passei errado os dados no Excel. Cuidado com as unidades. A frequência em kHz, se quiser botar em hertz para ficar, para ganhar esse 10 ao cubo aí. Senão atrapalha na frequência. O que mais? A equivalente está em ohm. O XC é em ohm, o R é em ohm. A lógica é essa que você falou, Felipe. O número que eu não estou gostando. Aqui eu não tenho aqui o número dele, mas esse número que eu não gostei. 0159. Mas esse número é alguma coisa vezes C, ou 1 sobre alguma coisa vezes C, e esse alguma coisa é dimensional. Esse alguma coisa vale 6,29. Pois tem cara de quê? De 2π. Então você pode chutar, repara que eu estou fazendo totalmente empírico, que o meu x é igual a 1 sobre 2πc vezes 1 sobre f. E eu proponho, assim, uma equação empírica que me descreve que o x depende do c, perfeito, e depende do f, perfeito. Então, eu consigo descrever matematicamente este comportamento do capacitor. Tá. Repara que eu não consigo, eu não estou explicando com uma teoria completa. Eu estou descrevendo. O que é muito comum, às vezes, na engenharia. Olha, essa equação aqui descreve qual que é as condições ideais, não sei o quê. Porque às vezes o problema é tão complicado que você não consegue chegar a um modelinho bonitinho, um modelinho do Halliday, que é tudo ideal, tudo bonitinho. Então você escreve uma equação, aproxima e fala, olha, essa equação aqui dá mais ou menos isso. E ela descreve. Como é que você soube disso? Ah, eu fui fazendo tanto, percebi que isso aqui é o quadrado, isso aqui é o cubo. É uma análise empírica. Tá? Eu só não tenho aqui agora esse número aí, que eu não gostei. Mas a lógica é essa mesmo. O F é menos 1, está perfeito. Como é que você calculou o 0,159? Eu fiz pelo gráfico mesmo, no Excel. Joguei no gráfico, deu uma reta. O R ao quadrado deu 0,999. Tá. E aí a equação que eu peguei deu isso. Ah, ele já deu a equação. Tá. É. Tudo bem. Não? Você tem que procurar para x igual a 1, buscar esse valor. Tá, eu só estou preocupado com esse número, que eu não sei se é esse número. A ideia é essa. A ideia está certa. O número que eu não tenho... Era para dar um número menor? Não sei, é para dar... Que tinha que dar... Vamos fazer a conta, vai. Tinha que dar 1 sobre 2πc. 1 sobre 2π vezes 10 a menos 6. Mas a tua frequência está em kHz. Então, tem um 10 ao cubo aqui. 1 sobre 2π menos 0,01 vezes 2 vezes π. Pela minha conta, não dá 0,159, dá 159. Então, bobeando em alguma coisa aí em quilo-ohm, você colocou alguma coisa assim. Tem que ver certinho. Dá uma conferida nas unidades. Tá. Na dúvida, bota tudo em ohm,
tudo em ampere, tudo em hertz. Vai aparecer um monte de 10 elevado a alguma coisa. Tudo bem, mas não tem como confundir. Ok. Tá? Mas você vai chegar num número, o número é esse, com vezes 10 alguma coisa, e ele significa 1 sobre, quer dizer, alguma coisa, 1 sobre alguma coisa vezes o C. O C a gente conhece. Quanto é essa alguma coisa? 6,28. Pô, 2π, né? Olha a cara em 2π aparecendo ali. E aí você propõe a equação xc igual a 1 sobre 2π fc. Tá? Então aí você mata o problema. Você escreve uma equação que resolve o problema. Sabendo dessa equação, você fala, então qual que é a reatância para a frequência tal? Você calcula. E qual? Você calcula. Para qualquer frequência, você conhece o C, conhece o 2π, dado o F, você tira o XC. Que é quanto que o capacitor dificulta a passagem da corrente. Então, repare que nós não estamos explicando o fenômeno, nós estamos descrevendo o fenômeno. Tá? É uma análise bem empírica. A gente vai explicar um pouco melhor quando vier a teoria lá de Física 2. Lá vai sair outros conceitos e tudo mais, mas, por enquanto, eu não sei teoria. Eu estou no século, sei lá, 18 ainda. 19. Brincando com os números só. Tentando revelar alguma coisa por trás. Algum comportamento, alguma equação, para orientar os teóricos que eles façam o modelo correto. Então, nós estamos usando o que o laboratório pode fornecer. Tudo bem? Refaz a conta, Felipe, que eu acho que você está com algum problema pequeno aí de potência. O menos 1 você achou? 1 sobre F. O correlação você achou? O número falta um fator, então tem alguma coisa a ver com com as unidades. Tá, porque o C é um microfarad, não tem jeito, né? Tá? Ok. Quem mais, pessoal? Quem mais que decifrou os dados? Isso aqui segue a receita do bolo. Vem executando, passo a passo, passo a passo. E sempre interpretando o que significa, qual que é o limite, qual que é a equação, não deu certo, não gostei, não está fácil. Vou de novo, e vai. Então, eu sugeri para vocês um primeiro raciocínio que não vai dar muita boa, não, vai ser muito bom, que é o Z igual a X mais R. E aí um segundo raciocínio que vai dar certinho a solução, Z2 igual a o R2 mais X2. Esse vai dar perfeita solução. Como eu já sabia a resposta, eu já então sugeri para vocês isso. Mas poderia ter sido uma inspiração, uma boa inspiração. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, coragem. Vamos lá. Não adianta ficar olhando assim, vai sair. Não. Tem que continha, transpiração. Vocês já estão aquecidos mesmo de tanta prova que vocês têm que fazer. Fizeram bastante prova, estão com o cérebro aquecido, já estão corajosos e agora é só executar. Já deveria estar pronto, mas tudo bem. Mas agora é só executar. Tá bem, pessoal? Professor, Oi. o valor que eu chegar pela equação quadrática, pela solução quadrática, pelo Pitágoras, o valor que eu chego de xc, eu vou chegar em ohm? O XC em ohm. Então tá tudo certo as unidades aqui. Tá.
Por que o x tem ômega? Porque o z é ômega, o r é ômega. Você somou os dois quadrados e achou raiz. Então. Bom, eu vou fazer isso aqui depois, Felipe. Me cobra mais tarde desse número. Eu vou fazer umas continhas aqui. E vou chegar nesse número para você também. Tá bom. A gente compara. Olha, a solução é um 2πf, 2πc. Essa é a solução do problema. Tá, já vou brigar com isso aqui já. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Então vamos lá. Coragem, fazer conta, encarar isso aí. Não é difícil, não. É só seguir passo a passo, segue a receitinha de bolo, que o bolo vai ficar delicioso. E vai servir como de entrada para a próxima aula. Tá bom? Então deixa eu encerrar por aqui para fechar essa live.